Olá, seja muito bem-vindo à comunidade Suor dos Pés. Essa comunidade que foi pensada e criada em você que está no outro lado da lente. E eu já quero começar agradecendo a sua presença. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é que você está pesquisando, você quer saber informações com segurança. Aproveitando que nós estamos falando em informação com segurança, é o nosso primeiro podcast de muitos que nós queremos ter por aqui. E lembrando que essa comunidade, ela foi pensada, ela foi criada para você realmente que está buscando uma informação de segurança, que está buscando uma solução aí para o seu problema. Não só para você, mas também, de repente, você é uma pessoa que conhece alguém que sofre os sintomas, que você desconfia que ele tem algum problema e que tem sim uma solução. Quero agradecer também a presença de você, que é o profissional da saúde, que está do outro lado da lente e que quer saber mais, deseja entender mais sobre a hiperidrose e principalmente sobre o excesso de suor nos pés. E hoje é um dia especial, é um dia que nós estamos gravando aqui em homenagem às mulheres. Tá? Esse é um mês que a gente vai ver que tá rolando campanha do Março Lilás, do Março Amarelo, do Março Azul e tanto as mulheres em foco. E a gente tem que pensar, poxa, será que o suor excessivo nos pés, quanto constrangimento, quanto prejuízo isso traz para a vida das mulheres que estão aí do outro lado da lente? Muito importante aqui, que também gostaria de agradecer, que hoje nós estamos aqui no estúdio da escola. A escola, ela tem hoje o seu foco em treinamento cirúrgico, tá? Agradecimento super aí da nossa comunidade para a escola. Gostaria de agradecer também a nossa produção aqui, o Elton. O Elton é a pessoa que sempre conversa com você, paciente que está do outro lado aí, paciente que entra em contato com a nossa comunidade. Tem esse primeiro contato aí com o Elton. Obrigada, Elton. E hoje estamos aqui ao lado do nosso fundador, Marcelo Loureiro, cirurgião geral, considerado o maior propagador da técnica cirúrgica minimamente invasiva, videoassistida do Brasil, mais de 18 anos de experiência à frente de diversos cursos, congressos realizados, nos quais formou mais de 2.000 cirurgiões em técnica minimamente invasiva, que além de professor, pesquisador e empresário, sempre trazendo o que há de mais moderno para os nossos tratamentos. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu gosto bastante, um assunto que a gente sempre estudou muito e que realmente ao longo de todo esse tempo a gente foi entendendo como funciona, entendendo a parte humana também dos pacientes que sofrem com esse problema e tendo essa visão geral, que eu acho que a gente não vai falar só sobre cirurgia, né? A ideia da comunidade é realmente essa troca de experiências e entender o quanto que isso pode incomodar as pessoas, quais são as opções que a gente tem para tentar amenizar o problema, quais são eventualmente os tratamentos que podem ser mais ou menos definitivos, enfim, entender que todo problema de saúde tem a sua dimensão técnica, mas também tem a sua dimensão humana. Então, é para isso que a gente criou essa comunidade. Isso é uma ideia da Marcela, eu acho que é uma super ideia. Eu acho que esse assunto precisa ser tratado dessa maneira e é isso aí, estamos aí, vamos dar o máximo de informação que as pessoas precisam. Com certeza. Hoje a gente tem aqui essa conexão médico-paciente, paciente-paciente, médico-médico, Isso mesmo. o que faz com que a gente tenha um público bem misto que pode estar aqui conosco, tá? Então vamos começar lá no início. Hoje a pessoa ela precisa suar, né? Existe um porquê do suor. Você podia explicar um pouquinho para nós sobre isso? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, né, todo mundo sua. Nós, seres humanos, a gente sua para perder calor, principalmente. E diferente de boa parte dos animais, não são todos os animais que suam. Por exemplo, o cachorro. O exemplo do cachorro é ótimo, porque hoje em dia quase todo mundo tem um pet em casa, né? O cachorro, ele sua, ele perde calor, na verdade, ele não é suor, através da boca. Por isso que ele coloca, através da língua, principalmente. Por isso que ele coloca a língua para fora quando ele corre, quando ele tá com muito calor e tal. Então, essa ideia de perder calor ela é fundamental porque nós somos seres que têm temperatura constante. Para a gente manter a temperatura constante, a gente precisa regular isso através de perdas e ganhos de calor. Então, como é que funciona, né? Se eu estou num dia muito frio, eu tenho mais fome. Por quê? Porque a gente precisa do alimento para se esquentar.
o próprio processo da digestão do alimento provoca um aumento da temperatura do corpo. Quando a gente está num dia mais quente, essa temperatura externa muito alta faz com que a gente tenha necessidade de perder calor. O corpo humano não pode passar de 40, 41 graus de temperatura, porque senão ele começa a ter problemas relacionados a gente chama de desnaturação das proteínas. Né? Não é compatível, né? A gente não consegue viver se a temperatura corpórea ela passa de um determinado limite. Então, nós precisamos regular a temperatura. Quando está frio, a gente se alimenta, a gente coloca uma coberta, etc., para manter a temperatura do corpo mais quente, e quando está muito quente, a gente perde suor, que é o nosso principal mecanismo. A gente sua para diminuir a temperatura do corpo. É uma espécie de um radiador. Por outro lado, né, não é só através do calor, não é só por causa do calor que a gente sua. A gente sua também como uma reação emocional, afetiva. Isso acontece, é por isso que a gente sua na mão, por exemplo, quando tem uma situação de estresse, uma situação de medo, de insegurança. Sua no pé também, algumas pessoas, pelos mesmos motivos. E é isso que a gente chama de hiperidrose. Hiperidrose não é só a pessoa que sua porque está quente. Hiperidrose é aquela pessoa que sua demais em alguns lugares do corpo, principalmente quando existe um certo desequilíbrio afetivo ou emocional. Então, quando existe uma situação de estresse, daí essas pessoas elas suam mais do que as pessoas normalmente suam. Isso é hiperidrose. Hiperidrose é, portanto, um suor em excesso, não provocado exatamente pela necessidade de perda de calor do corpo, mas sim por questões afetivas e emocionais, e esse suor, ele é um suor desequilibrado, ele é maior do que normalmente a gente consideraria como um suor normal. Para a gente ter uma ideia do que é isso, né, quem não tem o problema, mas conhece alguém que tem, ou quem não tem o problema nunca ouviu falar, imagine o seguinte, uma pessoa que fecha a mão e escorrem gotas de suor, pingam gotas de suor. Uma pessoa que vai andar num piso normal, um piso de cerâmica, por exemplo, e à medida que ela anda, ela escorrega, porque o pé está muito molhado. Isso não é normal, isso é uma reação exacerbada. E essa é a característica principal do que a gente chama de hiperidrose. A hiperidrose, portanto, é um suor excessivo, desproporcional ao estímulo. Perfeito, o Dr. Marcelo está mais assim, mais detalhado que isso, impossível, né, doutor? Mas assim, para quem está no outro lado, vamos pensar nessa pessoa que ela está procurando ajuda. Tá, ela está procurando ajuda, ela já tentou várias outras alternativas, ela já tentou procurar alguém que faça aplicação, né, de ácido botox, né, coloque botox, já passou talco, pomada, não está dando certo. Qual que é o sinal que eu preciso fazer uma cirurgia? E assim, ó, toda pessoa precisa fazer realmente uma cirurgia? Essa pergunta é super importante, então assim, Marcelo, vamos lá. Eu vou tentar ser sempre o mais didático possível e puxa minha orelha se não tiver muito claro, assim, né? Eu acho que é bem importante, como você falou, a gente está numa era, né, da informação e da informação clara, didática, né, transparente. É assim que a gente acaba fazendo as nossas escolhas. Então, para não ficar dúvida, né, vamos abordar essa questão do que pode ser feito para lidar com a hiperidrose, para tratar a hiperidrose. Existem tratamentos que são tratamentos não cirúrgicos, são tratamentos não invasivos, tratamentos clínicos que a gente chama, né? Então, existem substâncias que podem ser utilizadas que elas bloqueiam os poros. E aí a pessoa não sua porque ela no final das contas, é o que a gente chama de antitranspirante. Então, existem os antitranspirantes. Existem substâncias que fazem um outro tipo de bloqueio, ela impede que a informação chegue até a glândula sudorípara. A glândula sudorípara é a glândula que produz suor. Essas glândulas elas ficam por baixo da pele, numa região mais profunda da pele que a gente chama de derme. Então, tem substâncias que agem impedindo que chegue o estímulo na glândula sudorípara. O que é o estímulo, né? É uma espécie de um choque elétrico. É um impulso elétrico que faz com que a glândula funcione, que ela elimine o suor. Então, se eu bloqueio isso, se eu consigo de alguma maneira impedir que chegue esse estímulo até a glândula não funciona. A principal representante disso é a toxina botulínica, que a gente chama comercialmente de botox. Então,
O Botox ele funciona para hiperidrose justamente dessa maneira. É um bloqueio, mas não é um bloqueio nos poros da pele. É um bloqueio do estímulo, um bloqueio do impulso elétrico antes dele chegar na glândula sudorípara. E existe a simpatectomia. Né? A simpatectomia é uma cirurgia em que o que a gente faz num local mais profundo, a gente impede que esse mesmo estímulo elétrico ele se forme praticamente, né? Ele não avança porque ele é cortado na raiz. Seria mais ou menos isso. E é por conta disso que ela é tão eficiente, porque é como se a gente simplesmente desligasse o disjuntor e para de haver esse estímulo. A cirurgia, tentando responder a tua pergunta, né? Quando que a gente deve partir para a cirurgia? Quando você tentou as outras coisas e percebeu que realmente não funcionaram, né? A gente nunca faz uma cirurgia, gente, como uma primeira opção, né? A cirurgia sempre é algo que deve ser deixado para uma situação cujas outras formas de tratamento não funcionaram, né? Nunca é a primeira opção. Cirurgia é a primeira opção quando ela tem que ser a primeira opção, no caso de uma emergência, no caso de uma doença mais grave. E aí, é lógico, a gente abre demais o leque, mas, de forma geral, cirurgias são formas de tratamento que precisam ter uma indicação precisa. A gente só opera, portanto, pacientes que já tentaram fazer outras coisas, tentaram outras formas e não deu um resultado satisfatório. Aí eu tenho uma dúvida, que eu vejo que as pessoas mandam pra gente, que colocam lá nos seus vídeos, duas, que você já vai engatar uma na outra. Em que momento da vida o suor excessivo ele começa a aparecer, tá? E depois que você me responder isso, você já fala assim, ao longo da vida, isso pode sumir de forma natural? Então, isso é bem importante, porque assim, né, que primeiro, quando é que aparece? Às vezes aparece em bebê, né, a gente escuta isso, chega o adolescente lá, né, dificilmente a gente vê crianças com hiperidrose, até porque os pais, intuitivamente, eles preferem esperar, eu acho que está certíssimo isso, inclusive. Mas quando chega o adolescente, a primeira pergunta que a gente faz é, desde quando está suando? É super comum as pessoas dizerem, desde bebê ele suava muito, né? Desde bebê ele tem um suor em excesso, então é super comum isso. E normalmente o suor ele avança, ele acaba sendo mais importante na adolescência. Então é na adolescência que o suor em excesso ele se expande, ele aumenta, ele se intensifica. E quando é que o suor em excesso ele diminui naturalmente? A tendência é diminuir com a menopausa, né? E na idade equivalente no homem, a partir dos 45 anos. Então, entre os 15 e 45 anos é a fase que a hiperidrose é mais intensa, né? Nas pessoas que desenvolvem hiperidrose. E que venhamos, né? A fase de vida normalmente mais ativa das pessoas, né? E é quando ela incomoda justamente na pior fase que ela deveria incomodar, que é nesse período entre a adolescência, adulto jovem, até a menopausa. Não, tá ótimo, porque às vezes a pessoa ela acha que vai sumir. Eu vejo muitos relatos assim, espera que isso vai sumir, isso vai sumir. Só que se pensar, uma vida inteira, dos 15 aos 45, tanta coisa, tanta oportunidade pode passar para aquela pessoa, né? Porque ele acaba que ficam pessoas mais tímidas, né, doutor? Porque elas têm vergonha, elas passam por um constrangimento, elas não podem encostar a mão, porque a gente parte do princípio que as pessoas têm nojo de quem está suando. É isso. Né? A hiperidrose, vamos lá, vamos pensar nas duas situações, né? A hiperidrose da mão e dos pés. A hiperidrose das mãos, sem dúvida, ela é a mais incômoda, que tem por causa da importância das mãos como órgão de relação, né? Então a gente quase todas as culturas você cumprimenta uma pessoa estendendo a mão para elas. Tem culturas que não, né? Mas a maior parte delas sim, então você cumprimenta entregando a sua mão para a pessoa, né? Quem tem hiperidrose não gosta de fazer isso. Por quê? Porque é natural, se a mão estiver molhada e a pessoa que vai apertar a tua mão encostar na tua mão molhada, ela vai ter aquela impressão de que tem alguma coisa suja, de que eventualmente você tenha acabado de sair do banheiro, não tenha secado a mão direito e tal.
Isso acontecer uma vez é constrangedor. Isso acontecer todas as vezes que você dá a mão para uma pessoa para ela te cumprimentar é extremamente constrangedor. E como é algo constrangedor, o que acontece? A partir do momento que essa pessoa vai querer, ela tá com a mão seca, ela vai dar a mão para alguém segurar, para alguém cumprimentá-la, automaticamente isso dispara o gatilho da hiperidrose e essa pessoa começa a suar na mão. Então, assim, é um problema de saúde, porque afeta a qualidade de vida, que é muito ruim para quem tem, né? Porque justamente ele acontece no pior momento possível. Ele é disparado justamente no pior momento que ele poderia ser disparado. Então é um ciclo vicioso que se retroalimenta. E se a gente olhar para o suor do pé, o suor do pé é tão ruim quanto, né? Ninguém vai encostar um pé no outro para se cumprimentar. Porém, os pés, né, o toque dos pés está diretamente relacionado com a intimidade das pessoas. Os pés, eles incomodam demais na locomoção. Então quem tem os pés frios, gelados e com hiperidrose, eles têm uma dificuldade muitas vezes de locomoção, porque o pé escorrega, ou porque a meia fica ensopada, ou porque, principalmente no caso da mulher, no sapato aberto, muitas vezes é quase que impraticável, porque fica escorregando, estraga o sapato, etc. Então, apesar de não ser algo tão impactante quanto o suor das mãos, ele é extremamente desconfortável. E até, eu costumo dizer para os pacientes, se não fosse tão ruim, a gente não teria operado tantas pessoas, né? Então, as pessoas chegam na gente como uma última alternativa, quase. Até eu acho que isso é uma certa desinformação, porque elas poderiam resolver o problema muito antes, né? E essas pessoas, se fosse algo que não funcionasse tão bem, a gente não teria uma quantidade tão grande de gente que a gente já operou, né? Apesar de ser meio que a última alternativa da fila dos tratamentos que a pessoa pode ter, né? Não, exatamente. A hiperidrose plantar, ela é considerada uma doença rara? A hiperidrose, ela tá presente, a hiperidrose plantar, em cerca de 1% das pessoas. Então, 1% das pessoas é bastante, né? É normal que a gente tenha no nosso ciclo de amizade, no nosso network, 300, 500, 1000 pessoas, e ao redor desse ciclo, um número ainda bem maior. Então, se pensar nisso, né, você deve conhecer pelo menos 10 pessoas que têm hiperidrose, 100 pessoas que têm hiperidrose, e que você muitas vezes nem sabe, porque elas não te contam, né? Especialmente a hiperidrose plantar, a hiperidrose dos pés, porque elas acabam dando um jeito de esconder isso. E você acaba não sabendo, né? A hiperidrose, existem relatos também de pessoas que às vezes o pé fica seco. Os pés ficam seco, mas quando elas percebem que o pé tá seco, meu pé tá seco, agora eu posso ir lá experimentar um sapato, eu vou numa loja de sapato. No ela pensar que o pé tá seco, é isso aí. Automaticamente... Então, é bem isso que acontece, porque assim, de novo, né, o disparo, o gatilho para começar a suar, ele tem a ver com a tua segurança, com o teu emocional. A partir do momento que você se sente ameaçado de alguma forma, então, por exemplo, eu vou comprar um sapato, mas eu sei que eu suo, né? Puxa, mas eu vou numa loja, eu vou ter que tirar minha meia, que acaba sendo o meu escudo, né, para que as pessoas não percebam, e aí eu vou colocar esse pé todo molhado num sapato, seja aberto, seja fechado. Pronto, é o suficiente para que essa insegurança na cabeça de quem tem hiperidrose dispare esse gatilho e o pé começa a suar. E assim, né, quando a gente fala assim de um pé que sua, é realmente impressionante o quanto pode a intensidade desse suor, né? A gente vê, a gente tem fotos, enfim, a gente sempre pede, obviamente, para o paciente se a gente a permissão para tirar, para registrar isso, mas a gente vê pés inacreditavelmente molhados, né? Dá a impressão que é uma fonte de água aquilo ali, né? E ele pinga e pinga muito no chão, né? E é extremamente desconfortável para as pessoas. Realmente o desconforto da hiperidrose plantar, ele pode ser extremo.
É um caso que a pessoa, ela não, no caso da mulher, né? Eu vejo que as lojas agora, quando você vai para provar um sapato, eles não têm a meia reserva, óbvio, né? Sim, mas eles estão oferecendo um plástico para você experimentar um pra não estragar o sapato. sapato. Né? É constrangedor isso. Aí você vai colocar o plástico numa pessoa que já tem o pé suado, fica difícil, né? Eu tenho uma relação muito perto de uma pessoa que está com a hiperidose plantar e ela ainda não tem coragem de fazer a cirurgia, nós já vamos chegar lá, e eu vi na loja ele experimentando o sapato com aquele plástico e desistiu. Deixou o sapato lá, não quis, ficou com o sapato que tinha mesmo, porque não queria passar por aquele constrangimento, porque começa a ficar mal, e para quem soa no pé, normalmente começa a soar na mão, e já fica um nervosismo, né? Já vi constrangimento no aeroporto, em alfândega, de um país para o outro, chega na hora que tem que ler a mão, né, que lê a mão inteira, começa a suar, muito, é verdade. Ficou 4 horas preso numa salinha de análise, porque daí eles desconfiam, né, que a pessoa esteja fazendo... Nervosa e tal. Nervosa, tá fazendo alguma coisa errada também, né? E ao perguntar assim, mas por que você não faz a cirurgia? Dele, pra mim vai ser um último caso, porque se eu operar, eu vou começar a suar em outro lugar. E se eu começar a suar no rosto? Quem pode me garantir? Foi a primeira coisa que essa pessoa me falou. Né? Então, isso é uma outra situação, né? Quando a gente começa a falar de cirurgia, abre-se um leque enorme. Então, o que faz a cirurgia, quais são os efeitos colaterais e tal. Para pegar só essa tua última fala, né? Quando a cirurgia é feita no pé, quando a cirurgia é feita para o suor dos pés, ela dificilmente provoca suor compensatório. Então, quem tem só suor no pé, nunca fez cirurgia para o suor da mão e vai fazer só a cirurgia do suor do pé, dificilmente essa pessoa vai desenvolver compensação em algum outro lugar. A cirurgia que mais faz compensação é a cirurgia para o tratamento do suor das mãos. Essa compensa o suor em alguma outra parte do corpo. E isso é uma conversa que a gente tem que ter de forma muito clara com o paciente, para ele entender o quanto que vale a pena realmente fazer a cirurgia, uma vez que vai haver uma compensação. Geralmente essa compensação não é de grande monta, não é uma compensação importante, mas ela pode realmente acontecer. Então em quantidade também não é motivo, né? E outra coisa, quando eu falei realmente que eu já tinha esse conhecimento, quando opera o pé, dificilmente vai ter o suor compensatório, que o problema dele maior é no pé. Ele, e a relação sexual? Porque isso eu posso perder, enfim, né? E como é que funciona isso? Principalmente para o homem, né? Então, essa é uma outra dúvida, né? Porque a cirurgia, como ela faz? Praticamente dá para dizer isso, esse desligamento desse nervo num lugar bem específico. Então, entre os médicos, principalmente quem estuda o assunto, estuda a anatomia dessa região e tal, existe o receio de que isso possa interferir negativamente na esfera sexual. A gente vem pesquisando isso nos últimos anos, inclusive tem um artigo que a gente acabou de escrever sobre esse assunto, a gente está tentando publicar agora, foi recentemente enviado para uma revista científica, que fala sobre a nossa experiência com a cirurgia do suor dos pés para os homens. E a gente percebeu que nesse artigo foram alguns homens operados, que a gente entrevistou esses pacientes depois da cirurgia, anos depois da cirurgia, até para entender assim ao longo do tempo o que isso poderia ocasionar, e o que a gente percebeu que não, que qualquer alteração da esfera sexual não é uma alteração absolutamente importante, não leva ninguém à impotência, não leva ninguém a quadros de complicação e de efeito colateral ruim sexualmente. Até para dizer, é até um pouco estranho, mas enfim, os efeitos sexuais, os efeitos da esfera sexual para o homem, na verdade, eles são até benéficos, e essa foi a grande, esse foi o grande achado diferente desse artigo, né? Por isso que a gente está publicando. Os efeitos são mais benéficos do que efeitos ruins, ou seja, os pacientes não ficam insatisfeitos com aquilo, e alguns até acharam que a cirurgia, do ponto de vista sexual, acabou fazendo bem para eles, muito mais bem do que mal. Não tenho dúvida, porque com o pé sequinho, né? Também tem isso, né? Tem o toque. Eu acho que essa é uma questão, então aumenta essa autoestima, mas ao mesmo tempo, assim, realmente da esfera sexual a gente teve algumas... A gente vai comentar sobre isso quando sair o artigo, e eu acho que vale a pena a gente fazer um vídeo basicamente trazendo os achados desse artigo, mas primeiro a gente tem que publicar ele, porque
enfim, para tornar público primeiro, para a gente depois poder falar desses achados. Essa é a forma mais correta do ponto de vista ético, de pesquisa. Primeiro você tem que publicar os artigos para depois você dizer o que você realmente encontrou e tal. Em um dos artigos publicados, eu vi um estudo em mulheres que você fez, né? E como é que foi? Fala um pouquinho sobre ele. Então, esse foi o meu trabalho de tese de doutorado, que a gente operou algumas pacientes do sexo feminino e comparou o antes e o depois, né? Em termos de desenvolvimento de compensação, de suor compensatório. Então, nós operamos durante vários meses, né? Na verdade, foi quase durante um ano todo, e fomos acompanhando esses pacientes, entrevistando e tal, e a gente foi percebendo ao longo do tempo que realmente a cirurgia traz muito mais coisas positivas para os pacientes do que pouquíssimas eventuais efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais são pequenos e o grau de satisfação dos pacientes é 98%, né? Então, é uma cirurgia que funciona super bem, traz poucos efeitos colaterais, traz pouco suor compensatório, esse suor reflexo, né? E realmente com altíssimo grau de satisfação. Perfeito. Tanto assunto para falar, eu penso que a gente faz um outro podcast, a gente já fala agora. Como é que funciona o pré-operatório para quem quer fazer essa cirurgia? Como que ela tem que pensar? Porque assim, pode ser que essa pessoa trabalhe, ela precise se organizar. Como é que funciona o pré? Então, isso é bem tranquilo, né? Não é uma cirurgia de grande porte, então a gente não precisa de uma super preparação, a gente precisa só entender, lógico, se o paciente tem algum problema de saúde, ele precisa ser controlado antes, precisa fazer alguns exames pré-operatórios que são normalmente bem simples, são os exames que se fazem praticamente qualquer tipo de cirurgia com anestesia geral. Então o paciente vai ser submetido a uma cirurgia com anestesia geral, não tem nenhum problema nisso, é a anestesia mais segura que tem a geral. Normalmente é uma cirurgia que demora uma hora e meia, e alguns pacientes podem receber alta até no mesmo dia, então só para ter uma noção de que realmente não é algo não é uma cirurgia de grande porte. Depois da alta, o paciente deve voltar à sua atividade normal dentro de 5 a 7 dias, e atividade física depois de um mês, mais ou menos. A gente prefere que o paciente realmente ande normalmente, não tem restrição de movimento, mas fazer atividade física mais intensa, que ele espere pelo menos um mês para voltar. Perfeito, doutor. E essas pessoas que estão nos vendo lá no outro lado da tela, como que elas fazem para entrar em contato com você, para entrar em contato com a nossa comunidade? Então, na verdade, assim, né? Como a gente já faz essa cirurgia há bastante tempo, realmente a gente já é uma certa referência, não só no Brasil, para controle de suor através de cirurgia, que a gente chama de simpatectomia lombar. Se essas pessoas tiverem um interesse nesse assunto e pesquisarem nos próprios sites de pesquisa, vão acabar de alguma maneira encontrando a gente. Não só pelo tipo de comunicação que a gente faz e dessa preocupação de tornar esse assunto, tirar os tabus desse assunto, mas também pela questão científica, né? A gente já publicou vários artigos sobre esse assunto, então isso não é tão difícil assim me encontrar em qualquer comunicação relacionada com esse tema. Mas a gente tem lá, eu atendo em Curitiba, né? A gente opera também em Porto Alegre, com o Dr. Norberto Martins, que também faz parte da nossa equipe como um todo, que é um excelente cirurgião do Rio Grande do Sul, e também, eventualmente, agora a gente vai começar talvez a operar em São Paulo também, mas o local onde eu faço consultas é em Curitiba. Então a gente faz as consultas em Curitiba e a maior parte dos pacientes acabam vindo para cá para a gente operar aqui. Outra coisa, e você me disse se a gente pode estar falando, até porque a gente está entrando aqui nas novas regras de conselho, então esse podcast eu posso colocar essa parte depois do dia 10 de março, né? E como é que funciona a parte financeira? O convênio ele cobre, isso está no rol da ANS? Respondendo diretamente, essa é uma cirurgia que não está no rol da ANS, mas a gente tem negociado com todos os planos de saúde, basicamente, a tentativa de fazer com que ela seja contemplada totalmente pelos planos de saúde. Hoje, o que a gente tem dos principais planos é que, pelo menos a parte hospitalar, ela seja coberta, de alguma forma o paciente seja reembolsado quando ele tem que gastar alguma coisa pelo plano de saúde. Aí a gente tem conseguido, numa boa parte dos convênios, a gente tem conseguido esse tipo de liberação, esse tipo de situação.
É isso aí, gente. Vamos lutar, vamos compartilhar, vamos colocar essa informação para mais pessoas possível. Assim como o doutor colocou aqui, sempre vai ter alguém na sua rede de relacionamento que sofre de hiperidrose, que tem o suor excessivo. Pode ser que não seja visível, que não seja na mão, que seja realmente nos pés. Nem sempre quem sua na mão, sua nos pés e vice-versa, tá? A nossa comunidade está aqui para isso. Se você tiver outra dúvida que a gente não colocou aqui, deixa aqui nos comentários pra gente, pode estar enviando lá nas nossas redes sociais. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o artigo que nós comentamos aqui. A gente não vai ter divulgado ainda o mais recente, né, que depois a gente faz um outro podcast só dele, mas vou colocar todas as referências científicas aqui para vocês também, os nossos contatos. Por favor, já se inscreva nesse canal, já ativa o sininho para você sempre saber quando a gente colocar um vídeo novo aqui para você, quando a gente tiver informação e sugestões. Por favor, deixa a tua sugestão de quem você gostaria de ver aqui, que tema você gostaria que nós abordássemos aqui. Alguma mensagem final, doutor? Eu acho que é bem legal a gente conseguir levar essa mensagem para as pessoas, porque, veja, a gente enxerga os problemas de saúde e as doenças só como as coisas mais graves, mas não. Doença é tudo aquilo que interfere na qualidade de vida das pessoas. E a hiperidrose é uma dessas doenças que interfere na qualidade de vida muito, que incomoda demais e que tem solução, né? E a gente conseguiu, ao longo de todos esses anos, verificar, acompanhar as pessoas e ver o quanto, qual o impacto positivo na vida dessas pessoas quando elas têm esse problema tratado. É isso aí. Um abraço e até o nosso próximo podcast aqui da comunidade Suor dos Pés. Tchau, abraço, obrigado.